Fala aí, meus amigos, estamos nos aproximando do período de verão aqui na região amazônica e hoje eu queria compartilhar com vocês alguns equipamentos de mergulho que eu levo para atividades de longa duração. Nessas atividades que exigem mais tempo dentro principalmente do ambiente de selva, eu gosto de sair com a minha mochila com bastante equipamentos que vão me auxiliar durante a minha jornada. E essas atividades não podem faltar o meu arpão artesanal, tá ok? Esse aqui foi confeccionado à mão por um amigo aqui da região, tá certo? É basicamente confeccionado com madeira, pequenos pedaços de PVC aqui na parte do acionamento, do gatilho e da base de sustentação do arpão, tá ok? E 3 pontas de metal com algumas barbelas para segurar o peixe, tá certo? E aqui a gente tem a liga de soro. Eu costumo colocar 4 de cada lado, tá ok? Para poder armar e ter aqui um equipamento com bastante força para conseguir fisgar os peixes. A pesca aqui na região amazônica é um pouco diferente dessa pesca que a gente costuma ver fora da região, tá certo? A nossa pesca de mergulho nos rios, que a gente costuma mergulhar aqui entre 4 e 5 metros de profundidade, é geralmente voltada para as tronqueiras, né? A gente vai caçar os peixes nas tronqueiras, nas raízes das árvores que ficam nas margens dos rios e igarapés, tá certo? Tanto pela parte do dia quanto a parte da noite, esse tipo de pesca é realizado. Durante as jornadas aqui do canal, a gente vai ter oportunidade aí de mostrar algumas atividades como essa. Já dei umas voltas nos pequenos córregos aqui da região. Vou tentar colocar as imagens aqui para que vocês possam ver com a utilização desse arpão, mas foi apenas para dar uma mergulhada mesmo e poder aproveitar o dia no igarapé, porque para encontrar mesmo peixe a gente tem que ir em áreas mais distantes, áreas menos exploradas, e com certeza lá a atividade, a gente consegue ter êxito nessa atividade, tá ok? Esse aqui é o arpão que eu levo, a gente chama de fisga aqui na região, tá? Existem outras que são confeccionadas apenas com uma ponta, mas eu particularmente gosto de utilizar essa com 3 pontas, tá certo? Vai parecer história de pescador, mas eu acho que foi na penúltima pescaria que eu participei, nós matamos 42 aracus, ou piau, como é chamado em algumas regiões, tá certo? Esse peixe é um peixe que fica concentrado, ele anda em cardume dentro das tronqueiras, tá ok? Você consegue encontrar ele dentro das tronqueiras, e onde tem um aracu, é certo você conseguir encontrar os outros, tá ok? Então é uma pesca muito interessante e perigosa também. Teve um caso em um município próximo daqui, que de vez em quando acontece na realidade. Um caso em um município próximo, que a pessoa foi mergulhar e acabou fisgando um puraqué, aquele peixe elétrico. Só que quando ele fisgou o puraqué, ele fisgou próximo do rabo do peixe. Então essa enguia saiu na direção dele, ele mergulhava de camisa, o puraqué acabou entrando na camisa dele e ele acabou morrendo eletrocutado, tá certo? Então para quem pratica esse tipo de atividade tem que ter bastante atenção, conhecer bem os tipos de peixe da região, para que não aconteça esse tipo de tragédia, tá certo? Então, e nunca mergulhar sozinho. Mergulhar sozinho você acaba dobrando o risco, tá certo? Então, sempre que possível, para quem pratica esse tipo de atividade, principalmente aqui na região amazônica,
é andar com outras pessoas para praticar esse tipo de pesca, beleza? Então esse aqui é o arpão que eu uso para esse tipo de atividade, tá certo? Eu coloco na minha mochila de grande capacidade, já mostrei alguns dos meus equipamentos aqui, mostrei essa mochila, então esse equipamento cabe tranquilo dentro da mochila. O meu óculos de mergulho principal é esse aqui, da Cobra Sub, tá certo? É um óculos que cumpre bem a finalidade, vidro temperado, não embaça tanto, já tem algum tempo e para mim cumpre muito bem a finalidade. Mas eu tenho aqui mais dois também, esse aqui que eu ganhei de um amigo, tá? É um óculos muito bom também, mas eu quase não uso, tá certo? Eu quase não uso. E tem também esse artesanal. Esse artesanal que já está há um bom tempo em casa. Eu não vejo necessidade de estar transportando dois, né? Mas eu já vi casos também de gente que acabou perdendo o óculos durante a pescaria e acabou ficando aí sem completar a atividade por conta disso. Tá ok? Então, levo minha fisga, levo óculos de mergulho e também levo uma lanterna. Já utilizei várias lanternas de mergulho, inclusive adaptadas. A gente pega aquele farol de milha, o farol de neblina dos veículos, dos carros, e adapta um fio com uma bateria de carro e coloca na canoa. É só pesca maluca, mas muito eficaz também. Você acaba ganhando um campo de iluminação maior na hora de mergulhar, tanto de dia quanto de noite. A gente utiliza a lanterna também durante o dia para mergulhar nessas tronqueiras e acaba cumprindo muito bem a finalidade. A gente consegue encontrar os maiores peixes assim. Dificilmente a gente vai encontrar o peixe aqui na nossa região no meio do rio, tá certo? A gente costuma encontrar os peixes maiores geralmente dentro das tronqueiras. É uma lanterna chinesa que inclusive virou uma febre aqui no ano passado. Muita gente comprou, muita gente usou e ela cumpre muito bem a finalidade. Como eu falei, já usei vários tipos de lanterna, mas que acabaram aí deixando a desejar na primeira pescaria, tá certo? Então essa daqui cumpre muito bem a finalidade e eu espero aí poder usar por mais algum tempo. Então, levo também liga reserva, caso as minhas ligas acabem quebrando por algum motivo, eu sempre costumo levar alguma coisa reserva, né, dos meus equipamentos, porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Quebrou, você vai ficar na mão, tá certo? Então, meu arpão, levo no meu kit óculos de mergulho e a lanterna para as atividades que são mais longas e para que eu possa aproveitar ali da melhor maneira possível, ainda comer um peixe assado durante as atividades. Eu espero conseguir mostrar para vocês em vídeos posteriores essas atividades que são muito bacanas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido de apresentação do material. Acho muito interessante para quem faz atividade de longa duração se preparar, levar mesmo os materiais que você pode vir a precisar durante essa jornada. Eu gosto de levar o máximo que eu posso. É o que a gente costuma dizer, teu conforto você leva nas costas, então quanto você puder carregar, tá certo? Então é isso aqui que eu carrego. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações. E não esquece de deixar o like. E eu te vejo na próxima. Um grande abraço.